Pessoal, aqui no canal falamos bastante sobre casa inteligente. Eu sempre tento mostrar tanto as soluções de prateleira, onde você só compra, pluga na tomada e funciona, até as soluções onde você pode fazer você mesmo, pegar um computador, programar o que você precisa e deixar rodando. E sempre que eu entro na parte mais técnica, eu envolvo o Raspberry Pi, esse mini computador capaz de rodar diversas aplicações, desde ser o cérebro da sua casa inteligente com o Home Assistant ou até mesmo seu próprio Netflix local. Mas uma coisa que eu sempre esqueço de falar é que o Raspberry Pi também é um computador, então tudo que você faz nele, você também consegue fazer em um notebook ou desktop, seja ele velho ou novo também. E no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha saga de transformar esse MacBook Pro de 9 anos de idade em um servidor de mídia para assistir filmes e séries e também preparar para ser a minha possível central de casa inteligente, que apesar de ter 9 anos de idade, ainda tem mais poder que meu Raspberry Pi. Então bora lá! Começando pelo que vai ser feito nesse notebook. Primeiro de tudo, vai ser uma pequena manutenção. Desde que eu comprei ele, eu nunca troquei a pasta térmica. Eu já sabia que ela estava super seca, mas sempre tive preguiça de trocar. Então, vamos começar por isso. Depois, eu vou tirar o macOS e usar o Ubuntu como sistema operacional. O macOS é muito bom para usar como servidor, mas eu optei pelo Ubuntu por ser bem mais leve. Eu quero que o processamento fique mais para as minhas aplicações do que para o próprio sistema operacional. Dava até para instalar a versão server do Ubuntu que vem sem a interface gráfica, mas eu ainda quero ter a possibilidade de usar o notebook sempre que precisar. E por fim, vou instalar o Jellyfin e o Docker. O Jellyfin vai ser o meu servidor de mídia, muito parecido com o Plex. Ele vai gerenciar toda a minha biblioteca, procurar por metadados, gerenciar acesso e por aí vai. É como se fosse minha Netflix local, como eu comentei anteriormente. E o Docker vai permitir que eu use o Home Assistant, Scripted, Zigbee to MQTT, servidor do Matter, tudo que o Home Assistant precisa para gerenciar uma casa inteligente. Esse vídeo não é um tutorial de Home Assistant, então a gente não vai configurar ele, eu só vou mostrar para vocês que é possível instalar o Docker e também puxar a imagem do Home Assistant para o seu notebook. Se você precisar de um guia, tem vídeos aqui no canal explicando como configurar isso no seu computador. Então bora lá, hora de abrir o Mac e trocar a pasta térmica. O processo é bem fácil se você tiver as ferramentas certas, ou, igual no meu caso, se você tiver algo bem próximo da ferramenta certa. Eu tenho esse conjunto aqui que eu comprei do AliExpress que você consegue trocar a ponta da sua chave. Se quiserem comprar algo parecido, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Eu também tenho uma pasta térmica em mãos, eu comprei essa aqui há alguns anos já, mas deixo o link de uma nova de qualidade para vocês. Comecei removendo a tampa do Mac, tirando seus trocentos parafusos e pessoal, sinceramente, para um computador de 9 anos ele mal tem poeira, sem contar que ele é bem bonito por dentro. Despluguei a placa-mãe da bateria para não correr nenhum risco, tirei a borracha que protege o dissipador da CPU e desparafusei ele. Só aqui já percebi a tristeza que estava a pasta térmica, usei somente um papel higiênico para tirar. A pasta estava tão seca que saiu com muita facilidade, nem precisou de álcool. Fiz a mesma coisa no processador e deixei ele limpinho. Reapliquei a pasta térmica em cima do die do CPU e coloquei o dissipador de volta, tudo com muito cuidado para não danificar o processador, já que ele não conta com a tampa de proteção que os processadores de desktop geralmente têm. Geralmente os de notebook não tem mesmo. Coloquei a borracha de volta, pluguei a bateria e só fechei a tampa para ver se eu não tinha destruído o notebook de vez. A boa notícia é que ele ligou normalmente. Desliguei o Mac de novo e parafusei tudo de volta. Por sorte, não esqueci de nenhum parafuso. Liguei o Mac e após chegar na desktop eu ouvi algo que eu não ouvi há muito tempo. O silêncio. Geralmente essa hora a ventoinha já estava querendo levantar ao voo, tentando resfriar a CPU que estava com a pasta térmica velha. Agora com a pasta nova, eu mal escuto ele funcionar, além de prolongar ainda mais a vida útil dele. Mas bora lá, agora o hardware está pronto, vamos para a parte de software. Baixei o Ubuntu no meu PC, gravei no USB, dei boot no Mac e instalei. Depois de minutos já estava com o sistema operacional instalado. Rodei alguns comandos para atualizar o sistema e corrigir o meu Wi-Fi e pronto. Meu MacBook agora roda Ubuntu. Já aqui percebi que o Mac ganhou uma vida nova, o sistema estava super responsível com animações fluidas, parecia um computador novo. Esse Mac tem 8 GB de RAM, 128 GB de SSD e um processador bem antigo, um Intel i5 de 4ª geração. Ele pode ser antigo, mas consegue ter mais poder que o processador do Raspberry Pi. Infelizmente, ele gasta bem mais energia, mas vai me ajudar bastante com muita coisa. Afinal, ele tem algo que o Pi não tem, o Intel QuickSync, que é um codificador e decodificador de vídeos dedicado, ou seja, ele consegue processar filmes,
séries, gravações de câmeras para algum outro formato compatível sem usar a CPU, mantendo o consumo baixo. Isso é ótimo para você usar com o Scripted, onde você consegue plugar várias câmeras de segurança e converter para um formato que funciona, por exemplo, no Apple HomeKit. Se você tem um MacBook ou um notebook com uma placa de vídeo da Nvidia ou da AMD, também tem processadores dedicados assim. Então, se não for Intel, não se preocupe. E por último, mas não menos importante, esse notebook não tem entrada para cabo de rede. A gente precisaria comprar um adaptador de Ethernet para USB. Mas como a ideia desse vídeo é gastar R$0, a gente vai manter no Wi-Fi mesmo. Esse notebook tem o padrão Wi-Fi 5. É antigo, mas ainda dá para o gasto. Mas beleza, agora é hora de instalar o Jellyfin. É muito simples, eu só rodei o comando do site e esperei o processo terminar. Em poucos minutos, eu já estava na tela de login do servidor. Pluguei meu HD com todas as minhas mídias e pedi para o Jellyfin apontar para ele. Como eu não tenho um NAS configurado aqui em casa, eu vou de HD externo por enquanto. Tanto no iPhone, iPad e Apple TV eu baixei o Infuse, um cliente que consegue conectar no Jellyfin. Adicionei meu servidor e fiz o login. Pronto, toda a minha mídia estava lá, pronta para ser consumida de qualquer dispositivo que esteja na minha rede. E pelo Jellyfin eu consigo usar o Intel QuickSync, quando eu reproduzo um vídeo que precisa de transcodificação ou conversão, em outras palavras, a CPU mal sente o impacto, pois o chip dedicado está fazendo todo o trabalho. Essa parte está pronta, agora é só instalar o Docker para usar como Home Assistant ou vários outros containers que existem por aí na internet. O Jellyfin também pode ser instalado num container, mas eu decidi instalar direto no sistema operacional porque eu acho mais fácil lidar ali com as permissões, o processo de instalação e tudo mais. Afinal, esse é um notebook velho, a última coisa que eu quero é mais dor de cabeça. Mas fechou, o Docker foi tão simples quanto. Eu dei um comando e esperei ele completar o processo. Esse processador, apesar de ser super antigo, já tem suporte à virtualização, que permite usar o Docker e máquinas virtuais sem muito esforço. Depois de instalar o Docker, rodei o comando de pull no container do Home Assistant e depois de um tempo, já estava lá a tela de login para a configuração. Terminando assim toda a configuração que íamos fazer nesse vídeo. Eu ainda estou pensando se eu vou mover a instância do Home Assistant que eu tenho no Raspberry Pi para esse Mac antigo. Apesar do Mac ter mais poder de processamento, ele é mais velho e a chance dele falhar é maior do que a do Raspberry Pi. Eu só vou conseguir saber de verdade depois de testar bastante esse servidor que a gente criou. E é isso, pessoal, o intuito desse vídeo não era ser um tutorial, mas sim mostrar como é possível você dar uma vida nova para um computador velho. Não precisa comprar algo novo para rodar o servidor. É uma ótima maneira de testar soluções antes de se jogar em um mundo de mini PCs ou Raspberry Pi. Mas e você, tem um notebook velho, um desktop velho ou qualquer coisa aí que sirva como servidor e já montou algum? Se você precisar de ajuda, deixa aí nos comentários com qualquer tipo de dúvida, lembrando que esse não é um vídeo de tutorial. Se vocês quiserem algo mais específico, eu posso deixar link de outros vídeos na internet, inclusive os que eu segui para montar esse servidor. Não é difícil, pessoal, a maioria das vezes eu só rodei um comando e as coisas se configuraram sozinhas. E, antes de você ir embora, eu deixo vocês com o último vídeo do canal, onde eu falo um pouco sobre a nova atualização do Matter para Alexa. Nessa atualização, agora a gente tem suporte a sensores, mas infelizmente ainda tem alguns probleminhas que a Amazon precisa corrigir. Vejo vocês por lá, um grande abraço, até mais, falou!